essa questão vai ter cara indignado, revoltado, dizendo que não, que é sacanagem minha e não tem como eu resolver essa questão desse jeito. Eu acredito que até tem uma possibilidade dessa questão viralizar no sentido negativo, que eu espero que não aconteça, tá? Gente meio indignada, me criticando e tal. Então antes de você viralizar criticando, eu queria dizer que eu sou um cara muito legal, sou o professor Lauro, se você não me conhece. Eu sou o Lauro do Interpreta Enem, você me segue nas redes sociais, @LauroInterpretaEnem ou @InterpretaEnem, um dos dois você vai me encontrar. E o meu objetivo aqui é, além de resolver a questão, causar um impacto em você, fazer você refletir sobre a prova. Então é claro que teria como resolver essa questão lendo lá o do Lalalão, lá o trecho do conto de Guimarães Rosa, com calma, etc e tal, teria. Mas eu quero provocar você, eu quero mostrar pra você como o estudo pode te levar longe. Então, propositadamente, eu sempre boto, né, uma parte do texto e tal, ou só a questão, quando precisa só da questão. Dessa vez eu botei o enunciado, as alternativas e a fonte. Não porque a fonte é importante, mas para te mostrar quem é o autor desse texto. Guimarães Rosa. Se você usar os seus conhecimentos sobre Guimarães Rosa nessa questão, você responde ela facilmente, quer ver só? Nesse trecho do conto, de um conto de Guimarães Rosa, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita deve-se ao quê? Quais são as principais características de Guimarães Rosa? Diz pra mim. Estudou ou não estudou? Ai, pois é, professor, é que literatura acaba que eu não estudo muito, sabe? Porque eu tenho umas coisas de física, química que estão atrasadas, tá bom. Então eu vou te contar. Guimarães Rosa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são o uso de neologismos. Ele cria umas palavras novas para usar uma linguagem meio diferentona, cria umas palavras que têm a ver com o ambiente. E ele é caracterizado por ser um escritor que usa uma literatura regionalista. Ele faz muitos contos, muitos romances com uma linguagem apropriada para o sertão. E a grande inovação dele, por isso que ele é considerado um autor modernista, né, da terceira fase do modernismo, da prosa brasileira, quando ele coloca essa característica, ele bota na linguagem. Então ele não apenas usa uma temática regionalista que já aparecia. Você pega romances românticos da época do romantismo, você já tinha em Inocência, de Visconde de Tournai, que seria a pronúncia correta, o Visconde de Taunay, que você deve ter lido, já tinha um regionalismo, mas não na linguagem. O texto era escrito em linguagem culta, não havia essa reprodução. Agora, no modernismo, a gente tem uma linguagem regionalizada. Ou seja, a pessoa que lia o conto de Guimarães Rosa percebia na própria linguagem isso. Sempre quando eu começo a contar isso na aula, eu conto para os alunos, a maioria mais jovem do que eu não pegou esse processo, mas isso começou a acontecer nas novelas brasileiras há algum tempo atrás. Novelas muito antigas não trabalhavam tanto a questão regionalista da língua, né? Tinha um sotaque meio forçado, alguma coisa ali, mas ficava por isso mesmo. Hoje as novelas já trabalham muito mais uma semelhança da linguagem da própria época e da região em que se está retratando. Então é isso que Guimarães Rosa faz. E aí eu pergunto, qual é a alternativa que demonstra isso? Porque essa questão não pode estar cobrando apenas uma interpretação do conto de Guimarães Rosa. Porque se ela cobrar isso, não faz sentido. O que ela está cobrando? Que as pessoas gostavam de ouvir a novela do rádio por causa da qualidade do som do rádio? Será que era isso? O som do rádio é muito melhor que em outras tecnologias? Não. O rádio pode ter a sua relevância como meio de comunicação em relação a outros, como por exemplo o sinal de rádio, que consegue chegar mais longe do que outros sinais de TV e talvez até de internet, mas não é por causa da qualidade do som do rádio. Estabilidade do enredo, ou seja, se for contado na rádio o enredo é estável, mas se for uma novela escrita, um conto escrito, daí não é? Não, né? Não, a novela escrita não vai ter um enredo estável também. Ineditismo do capítulo da novela. Se ele for um capítulo inédito, ele não vai ser inédito tanto no rádio quanto no por escrito? Uma novela escrita? Tá. Jeito singular de falar aos ouvintes. A característica de Guimarães Rosa de usar um vocabulário regional, um sotaque regional, aparece no rádio, que não aparecia na novela escrita. A resposta é a letra D. Dificuldade de compreensão da história? Claro que não. Como é que você vai marcar essa? Ai, professor, não me xinga. Eu odeio quando o senhor fala que a alternativa é absurda e eu marquei. Pensa comigo. Guimarães Rosa é difícil de ler, claro. Você já tentou ler? Guimarães Rosa é uma linguagem mais difícil. É difícil de compreender. Mas eu pergunto, lê o enunciado. O gosto dos moradores por ouvir a novela de rádio deve-se à dificuldade de compreensão da história? Eles gostavam de ouvir
Porque era difícil de compreender? Não. Se ele falasse da alternativa que era mais fácil compreender pelo rádio do que por escrito, aí tu podia marcar, mas não a dificuldade. É que tu não leu de novo o enunciado e acabou pensando, é que eu pensei assim, eles gostavam de ouvir no rádio porque por escrito era difícil. Mas não é isso que tá escrito ali. Tu tirou da onde esse por escrito? A resposta é a letra D, porque é a característica da obra de Guimarães Rosa. Só que você não está estudando Guimarães Rosa, porque você está ignorando português e literatura e estudando só o resto, daí tu quer que eu faça o quê? Eu estou tentando te convencer enquanto ainda não é tarde demais. Eu estou aqui para tentar te ajudar, só que tu precisa querer ser ajudado.